Nós vamos abrir as nossas Bíblias, você já tem aí na tela, você pode compartilhar conosco desta leitura, um texto tão conhecido, texto que conta toda a nossa história. Toda a história da humanidade está aqui, inserido dentro deste texto. Aqui está minha história, a sua história. Eita glória! E nós vamos avançar naquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não coma e nem sequer toque no fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Amados, como nós dissemos, este texto está aqui relatando toda a nossa história, toda a nossa identidade, o princípio de todas as coisas. É um texto, meus amados, que nós conhecemos de cor salteado, aprendemos logo nos primeiros momentos do nosso caminhar. Logo, meus amados, ainda na nossa tenridade, isso já é inserido ao nosso coração. Não há quem não conheça esta história. Até mesmo aqueles que não participaram, até mesmo aqueles que não se renderam à graça de Cristo Jesus, que foi derramada naquela cruz pelo seu sacrifício de morte, até mesmo estes, meus queridos, têm conhecimento desta história. A propósito, Deus, Ele quer nos levar hoje, meus queridos, num caminho muito particular. Deus, Ele quer tratar, Ele quer trabalhar de uma forma muito pessoal com cada um de nós. Já há alguns dias que o Espírito de Deus, Ele tem gerado esta mensagem no meu coração. Mas quando o Senhor começou a gerar a sua palavra, Ele não começou de imediato aqui, precisamente dentro deste texto. Mas o Espírito de Deus, Ele começou a gerar dentro do meu coração, trazendo para dentro de mim a reflexão para entendermos, para entrarmos bem dentro da questão que
que chamamos de pecado. Quando Deus, na madrugada, Ele começou a falar comigo há dias, e neste diálogo do Senhor comigo, através do seu Santo Espírito, Ele me fazia entrar neste lugar, e Ele me mostrava, meus queridos, sobre o pecado. E quando Deus ia falando comigo no pecado, meus queridos, Deus, Ele não falava daquele pecado, meus amados, que nós classificamos como pecado, porque nós humanos classificamos os pecados. Nós achamos que pecado é aquele que tira a vida do outro, é aquele que rouba, enfim, nós classificamos aqueles pecados chamados de pecado capital, grandes pecados. Mas nós esquecemos, meus queridos, daqueles pecados que nós jogamos para debaixo do tapete. E nós muitas vezes caminhamos e vamos na nossa trajetória, no nosso caminhar espiritual, e nós não atinamos para este vírus que nos contaminou lá no Jardim do Éden, e que ele ainda está aflorado, e que todo instante, todo momento, nós precisamos desta redenção, precisamos deste sangue que nos purifica. Lemos aqui, meus queridos, a história que conta toda a nossa identidade, o princípio, aonde originou todas as coisas. Mas também nós sabemos muito bem que lá na cruz de Cristo veio a nossa redenção. É na cruz de Cristo é que nós somos alcançados, que somos libertos. Foi na cruz de Cristo, aleluia, que nós recebemos a nossa nova identidade. Foi na cruz de Cristo, aleluias, que a nossa história foi transformada. A sentença de morte, a sentença de destruição foi totalmente transformada, mudada naquela cruz, quando Jesus ali derramou o seu sangue pelas nossas vidas, por cada um de nós. Então, amados, seguindo o raciocínio que o Espírito de Deus, Ele quer nos conduzir. Tal como eu disse, o Espírito de Deus foi falando ao meu espírito acerca do pecado, do quanto nós precisamos nos conscientizar deste mal, deste vírus que nós fomos acometidos lá no jardim, lá no início. E, meus amados, a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é somente através, eu repito, através do sacrifício de Cristo Jesus, naquela cruz do Calvário, é que nós somos redimidos, que somos justificados e que podemos sermos, meus amados, vacinados, transformados deste vírus que nos ocasionou para o pecado. Mas ainda assim, estamos caminhando, fomos transformados, fomos alcançados pela graça do Senhor, mas ainda estamos neste mundo de pecado, ainda estamos vivendo na nossa natureza de pecado. Jesus morreu por nós, Ele se sacrificou, Ele se rendeu por nós, mas nós, meus amados, também precisamos, fiquem atentos a isso, nós também precisamos nos submeter dia após dia ao sacrifício de Cristo para resistirmos todos os dias, enquanto aqui estamos peregrinando, enquanto aqui estamos caminhando rumo à cidade santa, a nova Jerusalém, os céus que nos aguarda. Nós precisamos, meus amados, também estar todo momento, estar diante do Espírito de Deus, para que Ele venha, dia após dia, nos purificar, nos limpar, nos trazer o alerta daqueles pecados que muitas vezes nós já estamos tão habituados, tão acostumados com Ele, e nós vamos jogando para debaixo do tapete. Aqueles pecados, meus queridos, que já virou para nós como algo de estimação.
E nós nos tornamos tão insensíveis que não conseguimos mais ver aquela causa, aquela situação, este ato como um pecado. Porque é isso que o diabo faz. Ele cega o nosso entendimento. Ele nos tira da visão da cruz. Ele nos tira da visão de Cristo Jesus. Para que assim nós venhamos nos acomodar no pecado. E não nos sentirmos a necessidade de voltarmos novamente para a cruz. E buscar do Senhor a purificação. E abster de todo o pecado, de tudo aquilo que nos contamina. E meus queridos, voltando ao texto que nós acabamos de ler. Este texto nos mostra, meus amados, esta história tão linda. Uma história que teve um final triste, mas que a glória de toda essa história foi finalizada na cruz de Cristo. Aleluia, seta glória. Eu vou falar isso muito aqui nesta noite. Mas aqui começa, meus amados, o início daquele jardim glorioso, daquele jardim maravilhoso, quando Deus criou e naquele jardim Ele coloca o homem. Nós vamos acelerar aqui no processo, mas você conhece muito bem a história. Deus coloca o homem ali, naquele jardim. Imagine só você, meus queridos, as maravilhas que havia naquele lugar. Além de toda a beleza que ali havia, além de tudo que o homem podia possuir naquele jardim, ele tinha ainda, meus amados, o grande privilégio de ter sempre a presença de Deus junto com eles. A Bíblia diz que todas as tardes, na variação do dia, Deus vinha para se comunicar com o homem, com a sua criação. Deus vinha naquele jardim para relacionar com o homem. E meus queridos, Deus criou a humanidade para o seu relacionamento. Ele criou, meus queridos, para fazermos parte do seu reino. Aleluias! E eu quero ainda reforçar esta palavra ao seu coração. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Mas é bom que você saiba que eu e você somos o melhor da criação de Deus. Aleluias! Todas as maravilhas que Deus criou, você é a melhor de toda a criação de Deus. Você que talvez tem se menosprezado, você que tem se colocado tão para baixo, você que muitas vezes acha que não tem nenhum valor a sua vida, eu quero dizer para você que você foi a melhor da criação de Deus. Nós somos a melhor da criação de Deus. E ali estava o homem relacionando com Deus. Mas de repente, a Bíblia nos conta, meus queridos, que vem então a serpente. Este animal que era de todas as criações, foi o mais astuto. De todas as criações que Deus fez, que Deus criou, este era o mais astuto. E ele agora vem. Meus irmãos, fiquem muito ligados naquilo que Deus quer trazer ao nosso espírito nesta noite. É uma palavra oportuna, séria e necessária para as nossas vidas. E meus queridos, quando Deus coloca ali o homem, Deus permite o homem desfrutar de tudo. Só havia apenas uma restrição. Deus diz para o homem: olha, de todas as árvores que há no jardim, vocês podem comer, podem tocar, podem se deliciar. Somente desta que está no meio, não toquem, não comem nem toquem, porque se comer, certamente morrerá. Ali, meus amados, aconteceria a morte, não a morte física, mais precisamente, mas a morte espiritual, a pior de todas. O afastamento de Deus. Ah, meus amados, quantos que estão vivos, quantos estão vivos apenas fisicamente, mas já estão mortos espiritualmente, já não tem mais a presença do Senhor, já não sente mais o calor do Espírito Santo, já não tem mais o aconchego do colo do Senhor, não porque o Senhor assim rejeitou, mas porque se apartou deste lugar. E esta é a pior morte, quando nós rejeitamos a companhia de Deus. Quando nós rejeitamos
relacionar com Deus, estar com Deus. E ali, meus amados, então vem esta serpente e ela começa a enganar o homem. Ela vem agora até a mulher e ela começa a induzir aquela mulher a comer daquele fruto. Amados, olha como que o inimigo de nossas almas, ele é astuto. Fiquem atentos à revelação do Espírito de Deus nesta noite, meus queridos. O diabo, ele vem ali na forma daquela serpente, meus amados. Ele não vem logo de imediato. A Bíblia aqui não descreve por quanto tempo foi essa tentação, por quanto tempo, quantas horas, por quantos dias. Mas ele não foi logo de imediato. Ele começou a trabalhar, meus amados, dentro da mente daquela mulher. Olha o que aquela serpente diz. Ele começa a dizer: vocês não podem comer destes frutos das árvores. Ele vem, meus amados, comendo pela beirada. É assim que o nosso adversário faz. Igreja, fiquem ligados, fiquem atentos e vigilantes. Porque o nosso adversário, ele vem, meus amados, ele vem comendo pelas beiradas, ele vem devagarzinho, na sutileza. É na sutileza que ele vai agindo até nos tragar e nos levar à consumação do pecado. E ele então começa a dizer: vocês não podem comer das árvores que estão no jardim? Ele vai levando a mulher nessa reflexão. E ela então diz: não, podemos comer de todas elas. Todas elas que estão aqui temos livre acesso a todas. Somente esta que está aqui no meio, esta nós não podemos comer. Ele disse que não podemos nem sequer tocar. E o diabo continua o seu diálogo, a sua tentação. Ele continua, meus amados, gerando na mente daquela mulher. E ele continua e trazendo com seus ataques. Mas se você comer, os teus olhos vão abrir, você vai conhecer a sabedoria e você vai ser como Deus. Note, meus queridos, que a Bíblia diz que este inimigo das nossas almas, ele era um arcanjo, aleluias, que estava ali, vestido de tanto esplendor, mas por causa da sua rebelião, por querer tomar o lugar de Deus, ele foi precipitado ali dos céus. E da mesma tática agora, ele quer induzir a mulher. Ele agora leva a mulher a refletir: olha, se você comer, você vai ter sabedoria, você vai ser como um Deus. Irmãos, olha como que a raça humana, este vírus, ele vem até hoje atingindo a raça humana. Querer ser autossuficiente. Como que o homem ainda hoje, meus amados, vindo deste vírus, sendo atingido por estes vírus, meus queridos. Hoje nós encontramos homens autossuficientes. Homens que rejeitam o senhorio de Deus. Homens que até mesmo não crê no Deus Altíssimo. Porque o diabo ainda continua engrandecendo, engodando o coração do homem. Ele ainda continua levando o homem a caminhar na soberba. Continua ainda a levar o homem na sua arrogância, na sua prepotência. E quantos, meus amados, têm vivido desta maneira? Muitos que até mesmo um dia se renderam ao sacrifício de Cristo naquela cruz, mas ainda tem este espírito, ainda traz consigo esta semente daninha, esta erva maldita na sua vida. Ainda continua na sua prepotência, na sua arrogância e na sua altivez. Renderam-se ao sacrifício de Cristo, abriram seus corações e cederam ao sacrifício de Cristo, receberam o Senhor como Senhor das suas vidas, mas ainda não se purificaram,
É nesse ponto específico que o Espírito de Deus quer nos fazer, meus amados, a entender o foco da sua mensagem. É onde nós precisamos, a todo momento, meus amados, cada dia, sermos levados ao pé da cruz de Cristo, para que o Senhor venha nos limpar. O sangue de Cristo foi derramado sobre as nossas vidas, mas o vírus, ele ainda está ativo. Ainda, meus amados, estamos no mundo de pecado. Ainda estamos caminhando neste caminho, neste mundo que a Bíblia já diz, jaz no maligno. E nós precisamos, meus amados, entender da necessidade de nos purificarmos, de tirar os pecados que nos afastam do Senhor. E seguindo, meus queridos, aquela mulher cede à tentação. Porque o seu coração foi tomado, ela sentiu, ela viu aquele fruto maravilhoso, ela cobiçou, ela desejou comer daquele fruto. Ah, meus queridos, não se engane, o diabo, ele vai começar lentamente a te induzir a caminhos que te levam ao pecado. Ele vai te induzir a olhar para o pecado em um outro prisma. Ele vai levar você a enxergar o pecado como não pecado. E nós precisamos estar muito atentos e vigilantes, porque esta é a obra de Satanás, o inimigo de nossas almas, é nos afastar da cruz, é de nos tirar do foco, porque Satanás sabe, meus queridos, que enquanto estivermos olhando para a cruz de Cristo, aleluia, enquanto estivermos focados nesta cruz, nós seremos, meus amados, purificados, porque quando estamos ali focados na cruz, quando estamos ali em Cristo, meus amados, o Espírito de Deus, ele vai gerando dentro de nós as impurezas, ele vai mostrando, ele vai gerando através do Espírito Santo a sua unção, o seu poder, a sua graça vai nos invadindo e nós vamos reconhecendo e tirando do nosso caminho aquilo que nos faz tropeçar, aquilo que nos faz pecar contra Deus. O diabo age desta maneira e precisamos, irmãos, ficar atento às artimanhas de Satanás. Como eu disse no início, nós vamos caminhando e nós vamos nos acomodando, meus queridos, e achamos tão normal aquilo que não é normal. E nós já nos familiarizamos tanto com as impurezas, com aqueles pecados que nós julgamos não ser. Todo mundo faz, todo mundo age. Não tem nenhum problema nisso. E nós vamos perdendo o nosso referencial. Nós já começamos a ver nas pessoas o nosso referencial. A, B, C, as pessoas fazem. Eu posso também fazer. É tão fácil. Eu vejo até mesmo pessoas que estão ativas na obra e fazem. Irmãos, olha como que o inimigo vai trabalhando para nos afastar deste lugar de santidade, que é a presença do Senhor. Nós começamos a olhar, o diabo nos faz olhar e vai soprando na nossa mente. E olha o que ele faz. Ele nos faz olhar para aqueles que até mesmo estão, entre aspas, na presença do Senhor. Ah, mas olha como que ele canta bem. Olha como que ele prega eloquentemente bem. Ah, então também não vejo nenhum problema. Não foi essa tática que ele fez lá no jardim? Ah, você pode comer. Olha só, você vai simplesmente tornar como um Deus. Você vai conhecer a sabedoria. Irmãos, ele nos tira do foco. E nós começamos a focar no homem que nós, entre aspas, achamos, eles também são santos, eles também renderam ao Senhor. Meus amados, cada vez que nós tiramos a nossa visão de Cristo, cada vez que nós desviamos o nosso olhar para fora da cruz, para fora da pessoa de Cristo Jesus, nós nos sucumbimos no nosso pecado.
É olhar em Cristo, meus queridos, que vai nos fortalecer. Nós não estamos isentos, nós não estamos livres do pecado. A Bíblia mesmo nos diz lá no livro de Salmos: em pecado concebeu a minha mãe. Irmãos, em pecado nós somos gerados. Estamos nessa terra de pecado, de horror. E nós seremos transformados naquele grande dia, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Num abrir e fechar de olhos, nós teremos um corpo transformado, um corpo glorioso. Mas até a chegada deste dia, meus queridos, nós vamos viver os nossos embates, vamos viver os nossos ataques. Satanás atacando a nossa mente, dia após dia, a todo instante, para nos levar, meus amados, a viver no pecado e nos acomodar neste lugar. Agora olha o que acontece aqui dentro do texto seguindo. A Bíblia diz que logo depois que a mulher pega daquele fruto, ela come e ela também entrega, dá para o seu marido e ele come. E de repente, eles agora, quando olham para si, eles estavam nus. Meus amados, por que antes eles não tinham percebido que eles estavam nus? Ah, meus queridos, quando nós estamos na presença do Senhor, não tem coisa mais gloriosa, mais tremenda. Eita, labaço de canto, arrebia súbia. Quando nós nos despimos de nós mesmos para nos submetermos ao nosso Deus. E eu quero dizer para você, o Espírito de Deus, quem manda te dizer nesta hora, de labar, subir a terra. Deus está mandando dizer para você, é você mesmo que está ouvindo esta labaço de canto. Você precisa se despir desta roupagem de pecado que você está colocando sobre você. Começa a se despir neste momento e Deus vai se revelar ao seu espírito, ao seu coração. Aleluias. E quando eles percebem que estão nus, eles agora correm, preparam ali umas folhas, costuram, preparam ali para tampar o seu corpo. E agora Jesus, eita glória, Deus agora começa a passear. Chegou a hora de Deus vir naquele jardim. E a Bíblia diz que quando ele começa a caminhar pelo jardim, eles percebem que Deus estava caminhando ali. Eles correm e escondem. Eles se escondem de Deus. Meus queridos, o pecado nos faz esconder de Deus. Como eu disse aqui, vou repetir. Este é o plano de Satanás. Nos tirar da cruz, nos tirar da visão do Espírito, da visão do Senhor, da visão do céu. E nos esconde. Porque quando nós, meus amados, nos escondemos de Deus, nós estamos à mercê de Satanás. E eu quero dizer para você nesta noite, meus queridos, Deus está falando ao seu coração. Se você está vivendo uma vida de pecado, não se esconda de Deus. É nele que você vai se limpar. É nele que você vai ser restaurado. Talvez você vai dizer no seu coração: pastora, eu já afundei muito, eu já estou no mais profundo deste abismo, deste buraco sem fundo, não tem como eu sair dali. Mas Deus manda te dizer: olha para a cruz de Cristo, olha o sangue de Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado. Jesus está aqui e Ele quer te tirar deste lugar. Para isso Ele veio, meus queridos, para nos limpar e nos tirar deste lugar. Como eu disse, nenhum de nós estamos livres, mas nós temos o Senhor que nos resgata deste lugar, desta prisão. Daquele momento, quando Deus vê aquela situação e Ele então grita pelo homem e Ele diz: olha, ouvi a sua voz, mas eu temi, porque estava nu. Mas quem foi que te mostrou que você estava nu? Como que você descobriu que estava nu? Você comeu da árvore? Meus amados, quantos são aqueles que o diabo arrancou, literalmente arrancou
as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro? Quantos foram arrancadas das suas vestes, que um dia Jesus te vestiu? Quem sabe você um dia esteve nessa condição, você foi lavado, você foi vestido de vestes novas, vestes limpas, e o diabo te laçou, e hoje você está com as suas vestes imundiçadas. Mas eu volto a dizer para você, meu querido, minha querida, não fique neste lugar. Há esperança para o homem, há esperança para você. Não importa em que contexto, em que situação, Deus está te tirando agora. E Ele tem poder para te vestir de novas vestes. Aleluias! Meus amados, todo momento, todo instante, o Senhor está pronto a nos revestir, nos vestir de novas vestes. Aleluias! Ele sabe das guerras que nós travamos. Ele sabe, meus amados, que nós estamos travando uma guerra. E o nosso inimigo, ele é um inimigo invisível. Ele age todos os dias. E é por isso que nós precisamos estar todo momento na presença do Senhor. E naquele momento, quando Deus confronta o homem, agora olha o que acontece aqui, meus amados. O homem agora joga o seu pecado, ele joga agora a culpa do seu mal em Deus. E o que ele fala para Deus? Ah, foi a mulher que tu me deste. Foi ela que me fez comer do fruto. Aqui, parafraseando o texto, ele deve ter dito, vamos aqui parafrasear, ah, eu estava sozinho aqui neste paraíso. Mas o Senhor achou que não era bom eu estar só? O Senhor fez a mulher da minha costela? Ah, e ali ele vai, né, tecendo. Porque é assim que o inimigo faz, irmãos. Ele nos leva, ele cauteriza a nossa visão, nosso entendimento. Ele vai cauterizando, meus amados, a tal ponto de não reconhecermos o nosso pecado. Quantas pessoas estão vivendo nessa situação, atoladas no pecado, enlamaçadas no pecado, mas não reconhecem que estão no pecado e precisa sair deste lugar, e é só por meio do sangue de Cristo Jesus para sair deste lugar. E quando são confrontados, eles começam também com as suas justificativas e começa a colocar a culpa nos outros. Ah, foi fulano, e assim vai, e vai. E isto tudo, meus amados, ainda hoje continua a acontecer. O homem nunca assume o seu pecado. E eu quero dizer para você, meus queridos, ouça bem isso. A maior dificuldade que eu e você e todos nós encontramos é de reconhecer o nosso pecado diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, meus queridos, no livro de Salmos, que o quebrantado o Senhor não despreza. O Senhor se agrada, Ele se alegra. Quando nós vamos até Ele, nos quebrantamos diante dEle, reconhecendo o nosso pecado. Igreja, para de abraçar o seu pecado, meu irmão. Minha irmã, para de acalentar o seu pecado nos braços. Para de colocar o seu pecado no altar. Porque muitos vivem assim, meus queridos. Agarrados, embalando o seu pecado. Já se acostumou. Já não consegue viver uma outra vida. Já foi cauterizado. Já jogou toda a sua culpa, todo o seu mal em cima dos outros. E o que é pior, até mesmo em cima de Deus. Quantos hoje acusam Deus por estar dentro deste lugar, na sarjeta? Quantos estão acusando Deus? Ah, Deus,
Foi lá, aquele homem, aquele pregador. Foi aquele que me fez tropeçar, irmãos. A Bíblia é muito clara quando diz que ai daquele que faz um pequenino tropeçar, é melhor que não nascesse, é melhor que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar. A Bíblia é muito clara sobre este aspecto e estes vão dar conta de Deus por fazer tropeçar os pequeninos do Senhor. Mas aquele que pequenino tropeçou, ele tem que reconhecer o seu tropeço e correr para os braços do Senhor. Não manter neste lugar de justificativas e se acomodar neste lugar. Sabe por quê, meus amados? Muitas vezes nós colocamos todas as justificativas, todo o peso em cima dos outros, porque nós já estamos acostumados. E aquilo que antes era amargo passa a ser gostoso. Já fica saboroso. A carne, ela está gostando daquilo. As coisas que fazemos já virou mecânico, no automático. E então, nós vai dificultando mais e mais reconhecermos que isso precisa ser tirado das nossas vidas. Vai dificultando, meus amados, a tal ponto que o nosso coração vai cauterizando. A nossa mente vai fechando e nós vamos nos distanciando cada vez mais e mais do Senhor. E seguindo o texto, já encerrando, agora Deus vai até a mulher e ela usa da mesma tática. Ela usa a mesma tática. O homem joga para a mulher e a mulher agora joga na serpente. Ah, foi a serpente quem me enganou. Ah, Deus, não foi culpa minha, não. Eu estava quietinha aqui no paraíso. Eu estava desfrutando de todas as árvores do paraíso, como o Senhor disse que poderíamos desfrutar. Mas, de repente, a serpente veio aqui e me enganou. Você acredita, Deus? É assim que nós agimos, com tamanha hipocrisia com Deus. Pecamos, erramos. E ainda agimos com hipocrisia e com deboche com Deus. Tem muitos que têm debochado de Deus no seu pecado, como aquela mulher. A sua fala que era uma fala de deboche. A serpente me enganou. Simples assim. Mas ela não contou que ela foi induzida, que ela teve a oportunidade de não ceder aos encantos da serpente. E muitas vezes, amados, nós temos a oportunidade de não nos cedermos aos encantos de Satanás. Temos a oportunidade de não cedermos às bandejas. Temos a oportunidade de fecharmos a nossa boca para não pecarmos contra Deus. Temos a oportunidade de tantas coisas. Mas nós queremos experimentar. Ah, meus queridos, e com isso, nós sofremos as consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluias. Talvez, novamente, eu trago esta palavra ao seu coração. Talvez você esteja neste lugar enlamiçado, sujo do pecado. E você já esteja vivendo consequência do seu pecado. Quem sabe você já perdeu a sua família por causa do seu pecado de adultério. Mas o Senhor, Ele pode restaurar a sua casa. Quando você sair deste lugar, quando você reconhecer. Para de jogar a culpa na sua esposa. Para de jogar a culpa em fulano e cicrano. Reconheça que você teve a oportunidade de sair deste lugar. Você teve a oportunidade de dizer não para a bandeja. Você teve a oportunidade de dizer não para o laço que estava armado. Mas você quis experimentar. Porque a sua carne estava aflorada. A sua carne estava sedenta. E você sucumbiu. A bandeja, ao laço de Satanás.
Mas a Bíblia continua dizendo, o versículo que citei, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado te leva à morte. Mas Jesus, ele veio para nos tirar deste lugar de pecado e nos conceder a vida eterna com ele. Aleluias! E você está tendo hoje a oportunidade de sair deste lugar, reconhecendo o seu pecado e voltar para Jesus. E concluindo, meus amados, esta mensagem, como eu disse no início, o Espírito de Deus foi me fazendo entender acerca do pecado e o quanto nós precisamos estar dia após dia agarrados com Cristo, o tempo todo, meus amados. Por isso a Bíblia diz não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque qualquer coisa, meus amados, nos desfoca, nos tira deste lugar. O diabo está vindo e ele vem fortemente para nos afastar do Senhor, para nos tirar da herança que ele tem para nós no seu reino santo. E Deus hoje está trazendo ao nosso coração esta palavra. Talvez você não está acalentando o seu pecado de adultério, mas tem outros. Talvez, como eu disse aqui no transcorrer da mensagem, você é uma pessoa arrogante, prepotente, a vaidade tem subido à sua mente, e a sua vaidade chegou a um nível que você, para chegar onde você quer, você não está nem aí quem está na sua frente, você sai atropelando todo mundo, você usa de desonestidade no seu comércio, todo mundo faz, balança fraudulenta. Ah, meus amados, se formos aqui listar, nota fria, mentiras, são tantas coisas, meus amados. E eu volto a dizer, nós vamos caminhando neste ciclo vicioso do pecado, achando normal. A internet toda faz. Ah, é a onda do morango do amor. Todo mundo vai, eu vou também. Aqui é um exemplo somente. Porque nós queremos seguir a multidão. Queremos seguir a manada, queremos seguir o que os homens estão indo. Eu quero ser inserida, eu quero estar presente. Igreja, cuidado, cuidado, cuidado. O Espírito de Deus está falando ao nosso coração nesta noite. E eu oro por você neste momento, como também tem orado por mim, para que Ele nos dê um espírito de vigilância, para que Ele nos dê um espírito quebrantado, para que Ele nos dê um espírito sensível à voz do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo de Deus complete a sua palavra aos nossos corações e que você não recolha ao seu leito, não durma sem antes ir ao pé de Cristo. Vai aos pés do Senhor neste momento e peça ao Senhor, Senhor, me ajude a consertar. E Ele vai trazer ao seu coração, Ele vai revelar ao seu espírito aquele pecado que nós chamamos de pecadinho. Ele vai revelar a você. E você vai ver quanto que você vai caminhar depois que você se despir de tudo isso. Você vai caminhar leve, passos mais firmes, passos mais acelerados. Porque esses pecadinhos nos dificultam, meus queridos, a caminhar nessa nossa trajetória, neste caminho para o lar celestial. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Deus, e te exaltamos pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelas advertências que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, obrigada porque todos os momentos o Senhor, Pai, está batendo a porta dos nossos corações. A tua palavra diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Senhor, não nos deixe estar de fora do banquete que o Senhor tem para nós.
por causa, Pai, da nossa rebeldia, por causa dos nossos pecados. Nos purifica, Senhor, nos lava, nos ajuda, Senhor, a santificarmos. A Tua palavra diz, Pai, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Purifica-nos, ó Deus, porque queremos ver o Senhor. Completa, Deus, a Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.